Paz do Senhor, minha querida. Tava com saudade. Paz do Senhor, amada. Teus pés a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amo você, sei que eu me sinto assim. Diz que satisfez quando a certeza vem. E que seguro sou. Tô compartilhando aqui. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio no que diz Paz do Senhor, amada. Seja bem-vinda. Gloriosa paz do Senhor Jesus. $50 aqui pra você. Plataforma distribui mais a live. Entrega, né? Depois de um K que ela começa a entregar. Não, me ouve? Eu tô falando baixo mesmo. Deixa eu ver se eu... Agora você me ouve? Eu tava falando baixo mesmo. Então, tô dando umas curtidolas aqui, porque só depois de um K que a plataforma entrega. Tá me ouvindo agora? Oi, Flor, maninha linda. Obrigada, Cleide. Deus te abençoe. Ai, querida. Vou compartilhar a live aqui, tá? Não vou sumir, não. Vou começar aqui. Ai, não vou compartilhar. Dá errado assim, me dá até nervoso. Mas o Senhor amado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a
Vanessa e Claudionor. Ai, vão se casar, que benção! Que benção! Vanessa e Claudionor. Deus abençoe essa união. Roberto Ribeiro. Vamos estar orando sim. Aqui anotado no meu caderninho. E já já vou estar orando para começar a live. Vou estar apresentando esse casal. Paz do Senhor, Pamela, minha missionária. Paz do Senhor, minha amada. Seja bem-vinda. Mais uma live. Como você está, querida? Que bom. Feliz por você. Gratidão, Flor, por estar curtindo. Gratidão, Cleide, por compartilhar. Vocês são incríveis. A garrafinha é mais mole que a água. Acho que é por causa do plástico reciclável, será? Vocês estão ouvindo o louvor? Gratidão pelo curtir a live, Pamela. Gratidão, Flor. Vocês estão ouvindo bem o louvor? Hoje, sinceramente, se pudesse, eu faria uma live só de louvor. Quem quiser subir para louvar, fica à vontade. Quem quiser subir para pregar, fica à vontade. Vou convidar quem sentir que pode, sobe. Paz, Paz do Senhor, minha querida. paz, Hoje, querida, como que você tá? olha, tô viva. Nem precisa falar. Tô viva. Tá bom, Pamela. Fica à vontade, minha amada. Deus te abençoe, minha querida. Fica à vontade. Hoje, sinceramente, só entrei porque eu lembrei de você. Lembrei de você. Ah, Não pare de fazer, não deixe de fazer. Paz do Senhor, Alana, seja bem-vinda. porque se um parar e eu desanimo, todo mundo vai desanimando, aí vai que nem um dominó, vai todo mundo. Tá difícil, amada? Tá fácil não. Tá difícil, mas tá travando e chiando. Será que é meu Eu ventilador? sou briguenta, mas vem pra cá. Eu também sou. Preciso de uma palavra. Tem sido dias tenebrosos. Isso ela resumiu tudo. Tem sido dias tenebrosos, Alana. Acho que todo mundo está enfrentando dias tenebrosos. Sim, eu não te pedi oração ontem, amada. Eu não falei com você? Olha,
Vontade de desistir é gigante. Eu vou tirar uma palavra para você, sim, porque todos nós estamos precisando desse renovo, dessa força. Que o inimigo, ele não tá brincando, não. Alana, não vai desistir, não, porque a gente precisa de você também. É, cada um precisa de cada um. Senhor, fala com a tua serva, tua filha, meu. Saber de orar a ti, o Senhor sabe como está o meu coração, como está o coração de cada um que tem entrado aqui nessa live. Fala o que tu queres, não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa. Caiu em Provérbios 28, Alana. Provérbios 28, eu vou estar lendo, tá? Melhorou aí, bom, Cleide? Travando e chiando. Aqui não mostrou que deu queda na internet. Se travar, você sai e entra de novo. Porque aqui no verdinho, fica tá verdinho, não oscilou até agora. Vou ler 28 de Provérbios, que diz assim, a partir do versículo 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Uau! Por causa das transgressões da terra, muitos são seus príncipes, mas por virtude dos homens prudentes e entendidos, ela continuará. O homem pobre que oprime aos pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nem um trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra ele. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Os homens maus não entendem o juízo. Boa tarde, Silvana. Seja bem-vinda na paz do Senhor. Gratidão por compartilhar. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sinceridade do que os caminhos perversos, ainda que seja rico. Forte, hein? Amém, Alana? Forte essa palavra. Depois você lê esse capítulo aí na sua casa, 28 de Provérbios, capítulo 28 do livro de Provérbios. Fabi, a paz, querido. Seja bem-vindo. Acho que é bem-vinda. Não. Não aparece. Acho que é Fabi, na praia. Ai, que delícia. Até parece que eu moro quilômetros de distância da praia. Ai, meu Deus. Quisera eu poder estar na praia agora. Amém, Alana? 38 de Provérbios. Forte a palavra. Falou comigo. E aí, amada? Como está, minha querida? Não estou te ouvindo. Seu microfone. Paz, amada. Tá ouvindo Ai, agora? ai, Paz, rolagem. Como que vocês estão? espero que todos estejam melhor que eu. Meu olhinho caído também. Mas a gente não pode desistir, não. A gente tem que perseverar. Eu acredito que são dias difíceis que você está passando, que eu estou passando, e a gente tem que ter a esperança em Deus, que Ele vai poder resolver tudo pra gente, né? Se ele não resolver, quem pode resolver, né? É Se verdade, tudo passa por ele, então a gente tem que confiar. Não é verdade. fácil, não é fácil. Porque a nossa carne aqui, ó, ela já está acostumada assim, a não sofrer. Ela já foi feita para isso, né? Qualquer pancadinha que dá, qualquer, né? Dói, a gente reclama.
mexe com tudo. Por quê? A dor, ela nasce aqui. Bateu aqui, mas ela nasce aqui. Aí que entra aquele versículo, nós temos que ter a mente de Cristo, né? Porque Cristo suportou toda aquela dor no seu corpo, porque a mente dele estava ligada em Deus, né? Mas não é fácil. Eu Verdade. falo assim, na teoria é isso, mas na prática mesmo, Tem claro que é sido bem. dias, tem sido dias muito solitários, né, missionária? Tem sido dias em que todo mundo está sentindo suas dores muito no seu canto, né? A, a internet, a informática, a tecnologia, né? Ela dizem que ela uniu pessoas, mas eu não acho que seja isso. Assim. A gente está assim, podendo fazer esse trabalho, essa obra, conhecendo novas pessoas, mas se a gente ficar só usufruindo da tecnologia, a gente não se conecta, né? A gente não se junta, né? E a gente só é forte como filhos de Deus, como igreja, quando a gente está junto, né? Quando a gente está ali no mesmo propósito, na mesma, sabe, no mesmo sentimento. A gente lê lá em Atos, o começo da igreja primitiva, todo mundo se reunia no mesmo lugar, orava no mesmo horário, fazia as refeições na mesma hora, que um comia, todos comiam, né? Era o sentimento de todos, né? Então, hoje, com o avanço da tecnologia, a gente, claro, tem se conhecido, tem se conectado, mas não é a mesma coisa de dar um abraço real, não é a mesma coisa de que, sabe, você está perto de É, pessoas que você ama. como a gente sente falta desse abraço, como a gente sente falta de deitar no colo de uma amiga para conversar, como a gente sente falta desse suco com pipoca e a gente falar da palavra de Deus mais perto. Como, né? Faz muito, faz muito. Eu, principalmente, que sou uma pessoa, sim, totalmente dependente de pessoas, sinto muita falta. E o que eu estou passando esses dias não está sendo fácil. Parece que decidiu tudo de uma vez, né? Mas amém. Vamos fazer o Vem querer do para cá, Senhor. missionária. Arruma um cantinho aqui para você ficar comigo. De vez em quando nós vamos sair umas brigas aqui que nós somos, eu sou mais briguenta que a missionária, né? Conta pro Olha, povo aí que eu sou ciumenta, mas deixa Deus. Primeiro ele tem que fazer o milagre, né? Sabe, vai. na situação. Mas a vontade de. A única coisa que eu sinto é meus cachorros. Mas a luta vem de uma vez e para provar. É, com certeza, Silvana. Paula e Alexandre. Paula e Alexandre, instituição de casamento. Tá bom, Paulinha. Vou estar orando. Vou estar orando por você, Paulinha e Alexandre. Eu pedi à missionária se você lembra alguma palavra sobre que toca muito em perdão. Eu gostaria que você ministrasse essa palavra na nossa vida. E eu vou fazer uma oração e vou Amém. entregar a live para a dona da live, que é a Amém. missionária. A dona é Deus, é Jesus. A dona é Primeiro, Jesus e você é o instrumento usado para Jesus para falar conosco. amém. Todos nós. Vamos orar? Amém. Então vamos. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu coloco, Senhor Jesus, diante de Ti, Pai, essa live, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Primeiramente, Senhor, quero te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecadora, Senhor Jesus Cristo, e eu preciso, Senhor,
Preciso Mas ser tocada por Ti, Pai. Tocada na minha alma, tocada no meu espírito, Senhor. Esse mesmo pedido, Senhor, eu faço pela minha mana, pela missionária, Senhor. Que o Senhor toque, Senhor, na alma, onde que homem nenhum toca, onde que homem nenhum chegue, Pai. Que o Senhor toque na mente dela, que os frutos do Espírito Santo, que são a paz, a alegria, Senhor, invada o coração dela, Senhor, porque nem, Senhor, nem dessas coisas dessa terra nós vivemos, Senhor, mas a sua palavra nos sustenta, Senhor, a tua palavra nos renova, nos alegra, Senhor. Senhor, são dias difíceis, Senhor, mas o Senhor fala que estaria conosco, Senhor, até o fim, Pai. Por isso, Pai, toma essa live na tua mão, Senhor. Visita cada pessoa que o Senhor trouxe até essa live, para o Senhor falar em cada coração, Pai. Aquilo que o seu servo, Senhor, tem te pedido em oração no secreto, Senhor. Que o Espírito Santo leve, Senhor, como incenso até a ti, Pai. Ô Pai, eu não sou nada, Senhor. Eu dependo de ti, a missionária depende de ti, Pai. Todos somos dependentes de ti, Pai. Por isso, Senhor, nessa tarde, Pai, nos envolva, Senhor, com a tua fumaça, Jesus. Nos envolva com a tua fumaça e tenha misericórdia de nós que somos fracos, Senhor. Porém, na tua presença, Senhor Jesus Cristo, nós encontramos força. Por isso, assim eu oro e entrego esse momento, Senhor, nas tuas mãos, meu Deus. Faça, Senhor. Use, Senhor, a tua palavra para que o milagre, Senhor Jesus, entre em movimento. Assim eu oro, eu te engrandeço e te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E há poder no sangue de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. glória a Amém, Deus. irmã. Obrigada, obrigada. Só posso te agradecer, porque faz toda a diferença ter alguém orando por nós. Eu só tô de pé porque tem gente orando por mim. Só a misericórdia. Vou colocar um louvor para nós começarmos a nos animar. Em nome de Jesus. Não é propaganda. Entrou propaganda. Eu vou fechar a janelinha, mas eu tô aqui com você, tá? Obrigada. Deus abençoe. Mano, um beijo no coração de vocês todos. O que vem pra tentar ferir o valente Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansado de sangue, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque de uma guerra, uma dor da traição, uma quebra de aliança, Oi, mãe. raiz da Boa ingratidão. tarde, Angela. Se alguém está assim, Marcos, boa tarde. o que vem do coração de Deus. Maria, boa tarde, JP. Seja bem-vindo na paz do Senhor. Nunca pare de lutar.
Maria, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe a tua vida. Daniele, seja bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda. Se você puder tocar, Márcia, dá que eu sou de você. Maria, Nicolador. Ai, amada, minha raiz linda, maravilhosa. Estamos todos na beleza, né? Oh, meu Deus, eu não consigo responder a Maria. Eu sei que eu sou aqui. Só não comoveu. Eu sei que eu deveria estar aqui passando força, mas eu sou verdadeira, essa sou eu. Eu não consigo fingir. Então, é o que as irmãs têm falado, a irmã Flor tem falado. Tá todo mundo passando momentos difíceis. Não é porque eu tô aqui que eu tô isenta, não. Vamos ouvir o louvor aí depois eu falo. Tá ruim, então eu vou tirar. Tá ruim, então vou tirar o som, se não tá servindo. Não, não tem como desistir. Não tem, que nem aquela passagem que Jesus faz no discurso e sai todos as Uai, pessoas que para estavam, onde iremos se só Deus tem as palavras da vida eterna? né? Para onde iremos nós? Se nós já estamos com tantas lutas com Ele e sem Ele, nós vamos nos desesperar. Não podemos desistir, gente. Não Não, podemos. Eu e a missionária, nós não temos essa opção. Tem pessoas que não têm essa opção de desistir. Deus faz de uma forma que não tem. Missionária, não tem para onde irmos. eu sei, eu sou consciente disso. Eu fico imaginando Jesus lá, vendo todo mundo virar as costas para ele, porque ele falou a verdade, né? Ele pregou a verdade. E aí ele olha para os discípulos dele e fala assim: vocês, o que vocês vão fazer? Vão me abandonar também? Aí falou essa passagem que a irmã falou. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Não podemos desistir. Não temos essa opção. Porque se com ele está assim, imagina assim. Para algumas pessoas, sem ele, fica até melhor.
Mas é a eternidade, né? E a eternidade? Nós estamos aqui só de passagem. Eu vou ministrar um pouco sobre o assunto que a irmã pediu, que fala sobre perdão, né? Vou ler aqui em Marcos 11, a partir do versículo 24. Deixa eu ver a raia Daniela aqui. Marcos 11, a partir do versículo 24, que diz assim: Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Eu tenho um capítulo, Mateus 18, 21, que também fala sobre isso. Perdão. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Pedro, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 ao dia. Perdão. Perdão não é uma coisa fácil, simples de explicar, porque é algo que nós temos que realizar na nossa carne, porque é mandamento. Acabei de ler, se não perdoamos, não somos perdoados. Deus não. Se você não quer ser mais perdoado, pare de perdoar. Se você precisa de perdão de Deus, continue perdoando todo mundo. Mas você pode me dizer assim, eu já falei isso, eu não sinto de perdoar, eu estou magoada, eu estou machucada, eu estou ferida, essa pessoa me destruiu, essa pessoa me, 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 me feriu, e é aí que nós nos mostramos verdadeiramente se somos filhos de Deus ou não. Porque o perdão foi ensinado durante muito tempo de uma forma errada, né? Que nós tínhamos que perdoar primeiro aqui no coração e depois ir lá e liberar o perdão para a pessoa. Não. Perdão é mandamento. Perdão é princípio de Deus, é mandamento. Você tem que fazer por obediência a Deus. Se você quer ser perdoado, você tem que perdoar. Ah, mas a pessoa pintou e bordou. Não interessa. Nas suas orações, você tem que perdoar. Eu perdoo fulano de tal por ter feito isso e isso e isso comigo. Eu perdoo o Cicrano por ter falado isso e isso e isso de mim. Eu perdoo o Bertrano por ter me tacado um tijolo na cabeça. Eu perdoo o fulano por ter batido na minha cara. Ei, irmã, desse jeito. Mesmo ficando magoada com ela depois que eu falar isso, mesmo você sentindo mágoa dela. A mágoa é um veneno, é um copo de veneno. Vamos supor que aqui é um copo de veneno. Quem se sente magoada, toma. Quem magoou, vida que segue, não tá nem aí. Entendeu? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender quando falamos de perdão é que perdão é mandamento de Deus. Se vocês querem que no mundo espiritual haja bênção sobre a tua vida, haja perdão sobre a tua vida, haja
renovo de Deus sobre a sua vida, você tem que obedecer, perdoar. O sentimento virá depois, com o trabalhar do Espírito Santo em nós. Vai chegar, se você tiver que perdoar todos os dias você continua perdoando. Todos os dias você continua repetindo na sua oração. Ah, mas a oração não é aquilo que a gente sente no coração? Às vezes não. Às vezes oração é razão. Paulo fala isso. Vamos lá? Vamos nos aprofundar da palavra? Paulo fala isso e eu quero saber aonde. Eu vou achar aqui. Paulo fala que às vezes não é sentimento, é razão. Romanos, eu sabia que era Romanos, mas não sabia onde está. Romanos 12, a partir do versículo 1. Ai, irmã Adélia, paz do Senhor. Deus abençoe. Romanos 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é você pensar em adorá-lo e adorá-lo, que é você pensar em perdoar e dizer que perdoou. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprindo na tua vida, em todas as áreas dela, você tem que oferecer o seu culto racional. E muitas vezes, todas as vezes que vamos perdoar alguém, nós começamos no racional, obedecendo somente no racional, fazendo somente por obediência, porque sabemos que teremos a nossa vida travada em todas as áreas, nem no perdão receberemos, se nós não perdoarmos. E o Espírito Santo, que trabalha em nós, uma hora vai fazer com que esse perdão se torne o perdão sentimento, se torne um perdão de coração, de alma. Mas só quem convence do pecado, da justiça e do juízo é só o Espírito Santo de Deus. Então, começa fazendo o que você precisa fazer por obediência. Somente por obediência. Que Deus... Meu cachorro aqui com o tempo vai te libertar desse cativeiro, porque é um cativeiro sentir mágoa de alguém, sentir raiva de alguém, deixar essa pessoa entrar dentro da sua cabeça, da sua mente e te magoar dia após dia. Silvana, aí é complicado. Isso mostra que você é uma mulher de Deus, que tem o amor de Deus no coração. É como aquele bom samaritano, né? Passou o sacerdote, passou o levita, mas o samaritano passou. Paz do Senhor, Silvete, seja bem-vinda, amada. Na gloriosa paz. Dani Oliveira, seja bem-vinda. Realmente é um grande ser humano. Mas às vezes Deus permite isso acontecer, porque se não fosse assim, a salvação dela
ia ficar impedida, né, Silvana? A salvação dela ia ficar impedida. Porque ela cuidando, ela tratando, ela amando, demonstrando o amor, o Espírito Santo foi trabalhando para que ela pudesse perdoá-lo. Tem pessoas que é só assim que vai conseguir perdoar outra pessoa. Eu não creio que vai ser diferente na minha vida. 31 anos é uma vida, né, amada? É uma vida, né? Meus pais, isso aconteceu com meus pais. Não que meu pai traiu minha mãe recentemente. Dilva, paz do Senhor, amada. Mas meu pai, quando eles eram novos de casado, ele traiu minha mãe. Caminhoneiro, bonitão, lindão. Minha mãe não é muito sábia, né? Não tem Jesus no coração para dar sabedoria a ela do jeito que é necessário, a esposa ser sábia. Só que dessa traição a moça engravidou. E os pais da moça falou para ele, olha, se você decidir ficar com a minha filha, você tem que esquecer a sua família lá. Ele já tinha minha irmã e eu, que fui criada por ele. Me deu o nome dele, me adotou. E minha mãe, né? Aí ele falou, não, eu não posso largar minha família. Não tem como. Então, aí os pais da moça falaram, então nós vamos criar o seu filho e você nunca mais vai saber nada da nossa filha, nem do filho que vai nascer dela, da filha que nasceu, né? Só que depois de 30 anos, fala de perdão, não foge ao tema. Depois de 30 anos, a menina que nasceu virou uma mulher e estava muito doente, achando que fosse morrer. Então ela procurou meu pai para conhecê-lo. Conheceu minhas irmãs. Eu não quis conhecê-la porque não convinha. Também sou ciumenta, viu, Flor? Principalmente em relação ao meu pai. E aí, toda vez que iam visitá-la, né? Juntava minhas irmãs com meu pai para visitar, inventava uma mentira para minha mãe. Cal Oliver, a paz do Senhor. Sou arminiana. Sou arminiana com o pé no calvinismo. Tá tudo certo. Então, eles inventavam mentira para ir na casa, se encontrar, passar um churrasco, né? Com a filha, né, dele. E aí, ele me falou. Ele chegou, só faltava falar para mim, né? Ele falou, olha, aconteceu isso, isso e isso. Você tem uma irmã, porque ele me considera como filha. Nossa, aqui pra mim não tá parecendo que tá oscilando, gente. Tá oscilando pra vocês? Nossa, eu tô com o ring light ligado aqui, ó. Se eu desligar o ring light, melhora? Ruído. Não tem nada ligado, só tem ventilador aqui atrás. Acho que é o ventilador. Eu vou desligar para vocês verem. Passou? O ruído? Deixa eu ligar a luz de novo. Porque eu gosto da luz que faz eu enxergar melhor. Ah, era o ventilador então. Amei. Vamos prender o cabelo.
Então aí eu falei, ah, pai, amém, né? Já existe, já tá aí, tem 30 anos, mas eu não quero conhecê-lo. Ele falou, amém. E eu falei, eu quero que o senhor fale para minha mãe, senão eu vou falar. Paz do Senhor, irmã Adélia, seja bem-vindo. Aí ele falou, ah, vamos procurar um momento certo, sabe como é sua mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá bom. E nunca esse momento certo chegava. Eu sabia que eles saíam, que eles sumiam, né? Juntava ele com a minha irmã para estar lá se reunindo com a irmã nova, né? Nova. E minha mãe ficava achando que ele estava traindo ela, ficava achando que ele estava com outra, ficava achando N coisas, né? Que estava levando as filhas para conhecer. Amém, amada. Se der muito calor, aí eu ligo. Aí teve um dia que eu não aguentei. Eu liguei, eles foram passear de barco e eu não queria. Não é porque eu estava com ciúme, não. É porque eu estava achando muito errado o que eles estavam fazendo com a minha mãe. Aí eu falei, liguei para minha irmã, falei assim, olha, se vocês não falarem, eu vou falar agora. Quando vocês voltarem aí do passeio de vocês, vocês se preparem, porque minha mãe é brava. Resumindo, eu falei, ela botou meu pai para fora, meu pai saiu, foi morar numa casa. Resumindo mais ainda, ela ficou doente, meu pai ficou doente. Um não vivia sem o outro. São mais de 50 anos, mais de 50 anos de convivência. Então, um não vive sem o outro. Aí minha mãe teve que engolir, aceitar. Não deixa ela vir em casa, claro que eu sou tipo ela. Lá do portão para fora. Não precisa mais mentir quando vocês forem se reunir. Com o tempo perceberam que ela não era uma boa pessoa, como meu pai é. Eu acredito que nem é filha, é verdade. Porque não fizeram DNA. Eu falei pro meu pai, eu só vou aceitar, assim, aceitar entre aspas. Só vou acreditar que ela é tua filha se o senhor fizer exame de DNA. Mas Eu falei, não é, não é, não pode ser. Porque não tem caráter. Meu pai é o homem é a pessoa que eu conheço que mais tem caráter nesse mundo. O que se envolve caráter, ética, perdão, brio. Eu aprendi com meu pai. Meu pai é um crente que não sabe que só aceita Jesus. Porque eu não conheço a pessoa mais sincera, mais honesta. O único deslize dele é. O único deslize dele foi esse. Que ele carregou por 30 anos, sofrendo calado para não tocar eu, nem a minha mãe, nem as minhas irmãs. Então, aí é que entra. Era novo, mas para minha mãe doeu como se ele tivesse traído na. Entendeu como que foi, Silvana? Para minha mãe, é assim, foi como se tivesse traído ela naquele momento. Porque ele, durante 30 anos, escondeu essa verdade dela. Durante anos. Nossa, foi um baque. Eu, não, eu me colocava na pele da minha mãe. Eu amo meu pai. Gente, eu sou fascinada pelo meu pai. Olha só. Né? Eu sou fascinada pelo meu pai, mas eu sei que ele sofreu por carregar esse segredo com ele durante 30 anos. Mas para minha mãe também não foi fácil. Saber que ele carregou esse segredo por 30 anos. E se a menina não quisesse conhecê-lo, ninguém nunca ia ficar sabendo dessa história. Ele recebia, assim, é, como é que se diz? Os amigos davam notícias dela, né? Os amigos que conheciam, que souberam
da história na época. E eu também, né, gente? Vamos falar sobre traição. Eu posso contar um pouco do meu testemunho aqui que eu nunca contei, né? Eu fui casada durante quase 15 anos com um homem, servo de Deus, pastor. 8 anos foi bênção, foi maravilha, foi Deus, né, sabe? Faltou muita sabedoria minha também, mas isso não justifica o que ele fez depois. Depois de 8 anos de casado, começaram-se as traições. Eu não fui traída uma vez, eu não fui traída 2 vezes, eu não fui traída 3 vezes, eu fui traída várias vezes. E pior, dentro da igreja. E pior, por uma pessoa que eu confiava, que eu acreditava piamente em ser um homem de Deus. Eu já tive que ir em casa de amante, que Deus mandou. Ele tremendo, suando frio, porque com medo de eu fazer um escândalo, de colocar. Ah, eu também, Dilva. Eu também não fico atrás, não. Foi assim, a segunda que ele me traiu era casada. O marido tinha resgatado ela de uma vida de prostituição. Deu uma casa para ela. Paz do Senhor, Cris. Cuidava muito bem dela, dos filhos dela, dele. Eu não sei se ela tinha filho fora do casamento, não me lembro na época. Só que o Senhor mostrou para mim que meu marido estava me traindo com ela. E falou assim: você vai lá na casa dela. Você não vai falar para o seu marido aonde vocês vão. Você vai dizer que tem uma visita para fazer. Tem uma visita para fazer e que Deus está no negócio. Ele sempre confiou em mim, porque eu sempre fui muito sincera com as coisas de Deus. E quando chegar lá, se ele falar que não vai entrar, você vai entrar e você vai chamar a fulana de tal para o quarto para conversar com ela, porque você tem um recado de Deus para entregar para ela, só para ela. E depois você chama o seu marido. Lucivânia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Pastora, vou ter que sair, infelizmente. Vou dar um tempo das redes sociais. Amém, Adélia. Estou orando por você, viu? Estou orando por você. Pela sua causa. Por você. Paz, Luciane. Seja bem-vinda. Então, sou dele. Amém. Você também. Eu anoto porque depois eu vou orar por vocês, tá? Estou orando por você, Adélia. Você tem meu verdinho, qualquer coisa você me chama lá. Então, aí falei com ele, falei, vamos fazer uma visita, era um domingo, né? Ele, por quê? Porque Deus mandou e vamos, mas quem é? Não, falo quando chegar lá. Tá, ele foi. Naquela época nós andávamos de bicicletinha, ele me carregando na traseira da bicicleta, era assim que nós fazíamos a obra de Deus. Chegando lá, ele falou, não, não é para entrar aqui, não é para vir aqui. Ele já começou a suar as mãos, quando ele estava nervoso, ele suava. Amém, filho Gui, amém. Amém. Vou estar orando. Aí eu falei, fulano, Deus quer que a gente faça uma visita nessa casa. Ele não sabia que Deus já tinha me revelado. Aí eu falei, Deus quer restaurar esse casamento. Devem ter brigado, deve ter acontecido alguma coisa para Deus me mandar aqui para restaurar. E nosso chamado é esse. Nós tínhamos esse chamado. Aí, como ele viu que eu não toquei em nada de traição, nada de, sabe? Ele entrou, mas entrou já falando, vai ser rápido, né? Coisa rápida. Falei, é coisa rápida, só preciso orar por ela, por eles. Só que quando atenderam a gente, eu falei, só que antes de fazer a oração, eu preciso conversar com você, querida.
num cômodo só nós duas. Aí ele falou, quê? Tem certeza? Eu falei, tenho certeza absoluta. Foi isso que Deus me direcionou. Aí ela falou, tá bom. Aí me colocou lá no quarto do filho dela, trancou a porta. E ele ficou falando, não vai, não sabe, me cutucando, não vai, olha o que você vai fazer. Eu falei, não, é Deus que mandou. Já ficou ali quase entregando o jogo. E ele ficou na cozinha conversando com o marido dela. Aí eu entrei e falei assim, olha, fulana, eu sei que você e meu ex-marido estão tendo um caso. Meu marido está tendo um caso. Por enquanto eu não posso desistir do meu casamento. Porque nem isso eu tenho oportunidade. Porque meu casamento foi feito no céu e quem vai desfazer é Deus. Primeiramente ele foi realizado lá no céu para depois acontecer aqui na terra. Então eu tenho que esperar Deus que ele me dê a carta de alforria desse casamento. Ela não, imagina, não precisa mentir. Eu confio nos que eu sirvo. Ela baixou a cabeça. Falei outra coisa, Deus me mandou aqui para dizer que eu te perdoo. Perdoo por ter ficado com ele, porque você precisa desse perdão para ter a restauração do seu casamento. Ela começou a chorar. Falei, não precisa você falar pro seu marido, não precisa você dizer nada pro seu marido, que talvez seu marido não entenda, não tenha esse entendimento que nem eu tenho, que nem Deus me deu. Mas eu perdoo você. Amém? Ela, amém. Agora nós vamos orar para Deus restituir o seu casamento. Aí saímos lá na cozinha, meu ex-marido estava lá conversando com o marido dela, normal. E eu falei, vamos orar porque Deus quer que vocês sejam mais unidos. Aí li um versículo, ministrei a bênção do Senhor sobre a vida deles. Oramos e viemos embora. Aí quando chegou em casa, meu ex-marido falou, não entendi nada, Guita. O que aconteceu? Eu falei, o quê? Você não entendeu nada? Deus me mostrou que você me traiu com ela. Ele ficou branco. Ele ficava branco. Só que Deus mandou eu perdoá-la. A que você traiu antes, Deus mandou eu perdoá-la para que as minhas orações não fiquem impedidas de receber perdão. Mas essa aí eu precisava ministrar o perdão sobre ela. Porque ela já tinha um peso do passado dela, sobre a vida dela, dela ter sido prostituta, garota de programa. E agora ela estava se sentindo suja, impura, porque ela estava traindo o marido com o pastor dela. Você tem noção do que você traz sobre a vida das pessoas? Aí foi quando ele foi para São Paulo, dirigiu uma igreja lá e me traiu lá também. Ah, se eu for contar todas as traições que meu ex-marido fez contra mim, dá um livro. E daí eu peguei férias aqui para ir ajudá-lo lá na congregação. Só vou contar mais essa. Amém. Vou orar, Dilva. Só vou terminar aqui o testemunho e já vou orar. E daí peguei férias para ir ajudá-lo lá na congregação. Cheguei lá. A casa que ele estava era a casa do pastor presidente do ministério. A mulher do pastor havia sofrido uma cirurgia e a filha dele, que tinha se separado recentemente, estava cuidando da mãe dentro da casa. O pastor saía de manhã, só voltava de madrugada, e esses dois ficavam dentro de casa. Então vocês já sabem o que aconteceu. E ele é narcisista, ele me uniu a ela de uma forma, porque ele ia fazer aniversário. Então ela falou, sai com a irmã para comprar o meu sapato, que era o meu presente de aniversário para ele, que ela sabe de lojas aqui. E aí ela já vão me dar um presente. O círculo de oração se reuniu todo para dar um presente para ele, que era um jogo de terno que ele queria.
E lá foi eu. Eu virei amiga dela porque eu não sabia. Fiz a festa, ministrei a palavra. Eu que preguei a palavra no dia do aniversário dele. Daqui a pouco, vim para casa, voltei a trabalhar. Passou uns dias, ele me aparece com mala e cuia. E o pastor falando: não, você não dirige mais congregação, nem sede, nem congregações. Você está proibido de subir no púlpito. Eu falei: o que aconteceu? Aí o pastor falou: ele vai falar com você. Eu já sabia. Deus não me revelou lá porque eu poderia ter feito um escândalo maior do que foi o que acontecido. Mas quando eu cheguei aqui, Deus me mostrou. E do jeito que Deus me mostrou, o pastor foi confirmado. Foi 2 só. Se eu for contar todas. Eu casei com esse homem 3 vezes. 3 vezes. Eu tenho 3 certidões de casamento e 3 certidões de divórcio. Até eu entender que eu estava livre dele, que Deus havia me libertado dele, precisei passar por todos esses processos. Então, perdão vai além dos 70 vezes 7. Perdão vai além do sentimento. Hoje não me dói mais. Não sinto dor alguma. É difícil. Mas você precisa. Você precisa, Silvana, perdoar. Ah, mas quando você vai sentir que você realmente liberou o perdão, vai ser depois. Em todas as suas orações você tem que dizer assim: eu perdoo fulano de tal por ter me traído. Eu perdoo a Bertrana por ter ficado com ele sabendo que ele era casado. E todos os que estiverem envolvidos nessa traição. Porque às vezes envolve família, às vezes envolve parente, às vezes envolve amigos. Então eu tinha um caderno só de traição. Só de pessoas envolvidas nas traições do meu marido. Era um caderninho pequenininho, não era assim não, gente. Eu queimei ele. Porque depois que Deus me libertou dele, eu falei: não tem porquê. Sabe a cadernetinha desse tamanho assim? Era uma cadernetinha que eu escrevia ali todo mundo que estava envolvido nas traições dele. Você precisa sair mesmo, Dilva. Porque quando acaba o respeito, não tem por que ficar mais. Só vai te fazer mal. Eu já vou instaurando, tá bom? Então eu tinha uma cadernetinha assim, desse tamaninho mais ou menos, que eu escrevia ali o nome das pessoas que estavam envolvidas nas traições do meu ex-marido. E eu pegava ali e ficava lendo um por um e perdoando um por um, até que eu senti que saiu, é que nem aquele versículo, eu senti que saiu virtude de mim, né? Nós sentimos isso quando a gente não sente mais o peso, sabe? A gente se sente livre. É como a Flor falou: eu sou livre. Aí você nem precisa orar mais. Vai dar, Dilva. Não é fácil, mas vai dar. Em nome de Jesus. Então, daí, depois que eu vi que eu tinha liberado perdão realmente. Amém. Isso foi para ajudar você a ver o quanto ele é fraco. O quanto ele é falho, né? E tudo tem um propósito. Hoje eu posso estar falando para vocês que vai vir um momento em que você, de tanto obedecer pela razão, de tanto obedecer para que não te falte perdão, de tanto obedecer por mandamento, você vai obedecer, você vai sentir o perdão, porque o Espírito Santo vai fazer com que ele se torne parte de você. Olha, minha querida, o meu ex-marido nunca levantou a voz para mim.
nunca me deu um beliscão. Mas as coisas que ele fez, agredindo o meu psicológico e o meu emocional, eu preferia que ele tivesse me batido. A vergonha que era sair na rua. Eu ministrava nessa cidade inteira, nesse litoral norte inteiro. Ele também. Nós éramos muito conhecidos nas igrejas, por onde a gente passava, porque Deus nos usava pela infinita misericórdia dele de uma forma tremenda, como usa poucos aqui nesses lugares, nesse litoral norte. Como eu disse, 8 anos, os primeiros 8 anos foi 8 anos de obra, de poder, de unção, de fazer a obra, de Deus fazer milagre. Eu vi paralítico andar, eu vi cego ver, eu vi quem estava morrendo ressuscitar, eu vi coisas grandiosas. Deus nos usava para fazer coisas grandiosas na terra pela misericórdia dele. Mas quando esse homem resolveu dar lugar para a carne dele, misericórdia, misericórdia, eu só sobrevivi porque Deus é na minha vida. Só. Deus, para vocês terem uma ideia, eu já vou estar orando. Ele fez um filho fora do casamento e Deus revelou para mim, que o filho dele não tinha razão de existir. Sabe quando uma criança não é para existir? Não, acontece muito, e depois eu fui estudar e entender muito por que existem pessoas que só sofrem na vida. Porque não era para eles existirem. Aquilo ali foi um acidente de percurso. E aí Deus falou, eu vou recolher. Eu falei, aí eu comecei a orar e fazer campanha para Deus não recolher. Olha o que Deus faz na nossa vida. Porque eu não tinha tido filho dele, porque eu fiquei estéril, como eu já disse aqui, já contei aqui. E eu falei assim, meu Deus, esse homem não tem nada. A única coisa que ele tem é esse filho. E a criança não tinha culpa. O menino era lindo. Era o filho que eu sempre sonhei ter dele. E eu comecei a fazer campanhas e mais campanhas, campanhas e mais campanhas. Aí Deus falou, tá bom, não vou recolher. Mas vou tocar. Para eles se arrependerem. Para eles, entendeu? Entenderem que os que eles fizeram foi loucura na terra. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, Deus ia recolher o seu filho, mas eu orei, pedi a Deus, Deus não vai recolher, mas vai tocar. Nós estávamos separados nessa época, foi a primeira separação. Ele falou, vai tocar? Amém. Não deu muito crédito, porque estava vivendo uma parte boa da vida dele. Passou acho que 7 dias, ele me liga aos berros. E a mãe berrando atrás. E aquele barulhinho de tum, tum, tum. Sabe quando tá naquela máquina, na UTI? Tum, tum, tum. E o respirador foi, sabe, fazendo... Eu ouvia tudo. E a mulher gritando lá longe, e ele gritando lá dentro. Ele falou assim, meu filho teve febre, com 5 meses. Febre. A gente trouxe ele aqui no pronto-socorro. E da sala do médico do pronto-socorro, ele tá aqui na UTI. Eu tô vendo meu filho morto aqui na UTI. Falei, ué, Deus não falou que ia tocar? Guita, ora, pelo amor de Deus, ora, pelo amor de Deus, tira meu filho daqui, eu não posso perder meu filho. Eu falei, você não vai perder seu filho. Só que... barulho estranho. Vocês vão passar um estreito. Vocês fizeram loucura na terra. Essa criança não era para existir. Eu expliquei para você. Aí ele falou, ora para Deus não levar. Eu falei, não, Deus não vai levar. Esse menino ficou entubado mais de 6 meses. Ele secou. Ele tinha 5 meses, era gordinho, fortinho. Ele ficou parecendo uma caveirinha, uma criança pré-natura. Até a boca dele assim, perdeu a carne aqui, sabe?
Então, e eu orando. Amém, Marli, vou estar orando. Pai Senhor, Rita. Com 5 meses descobriram que ele tinha. Porque Deus me revelou. Deus revelou para mim. Vai lá, fala pro pai. Vai lá. Vai lá na UTI. Porque quando não era ela, era ele. Que estava lá. E ele, como podia morrer a qualquer minuto, tinha que ficar de prontidão lá na frente da UTI. Ou a mãe ou o pai. Vai lá e fala para ele ou para ela, quem estiver lá, que o problema que ele tem é atrás do coração, numa válvula. E daí eu fui, falei, porque acho que eles tinham me bloqueado no celular. Eu fui, viajei, peguei o ônibus, fui, viajei, cheguei lá, falei, era ele que estava, falei assim, olha, é atrás do coração numa válvula, por isso que os médicos não acham. Aí ele falou com o médico resolveu fazer uma tomografia lá na UTI mesmo. E descobriu que aqui atrás do nosso coração, assim, a válvula, paz, minha querida, tinha um pedacinho aqui por trás, assim, que foi obstruída e não se desenvolveu. Conforme ele foi crescendo, esse pedacinho de válvula não se desenvolveu. Parou de passar sangue, parou de passar oxigênio, por isso que ele não respirava mais, por isso que ficou fraco o coração, não conseguia fazer o pulmão respirar. Então a válvula, essa pequeno pedaço de válvula estava do tamanho de quando ele nasceu, na espessura do tamanho de quando ele nasceu. Então fizeram um corte aqui debaixo do braço dele, trocaram por uma de plástico, né? A cada 7 anos tem que trocar. Só que não podia fazer a operação logo. Teve que começar a dar os medicamentos e para ele descobrir onde era e como fazer ele para ele ficar com mais peso, ficar com mais força, não estar com a imunidade tão baixa. Só depois de 2 meses que puderam fazer a operação, foi em São Paulo. Só sei que essa mãe, porque ele deu linha na pipa, voltou para cá, essa mãe ela ficou uns quase 3 anos morando dentro de hospitais. E hoje ele está vivo, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu vou estar orando por todo mundo que pediu oração, pela Dilva, pela Lu, pela Silvana. Então, minhas amadas, pela Marli, que quer engravidar, isso é perdoar. Muitas vezes eu perdoava ele por obediência, não vou dizer não. Amém, Rita? Muitas vezes eu perdoei ele por obediência, que na vontade que eu queria mesmo era de, sabe, eu não vou mentir. Deus conhecia meu coração. Mas com o tempo veio e o Espírito Santo me liberou desse jugo, que é um jugo pesado a gente carregar. Caiu em Salmos 46, Rita. É só um pedacinho, Tatiane. Só um pedacinho, amada do Senhor. Isso é só assim, sabe? Uma página do livro. E quando eu recebi esse menino em casa para passar as férias? Depois de tudo isso, a mãe trouxe dentro da minha casa o filho que eu sonhei ter a vida inteira, né, casada com ele. Eu me apeguei tanto a esse menino, mas não era meu. Eu sonhei em ter ele, mas não era meu. Salmo 46 eu vou ler, amada, para trazer paz ao teu coração. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia.
pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, toma posse aí, até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se refugie na presença do Deus de Jacó, o nosso refúgio. Deus, Ele é o teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E se essa é a hora, se esconda nele. Porque Ele é quem peleja por você. Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai e saber que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus nunca perdeu batalha, não vai ser a sua que Ele vai perder. Amém? O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então vamos orar. Orem por mim, porque eu também sou carente das orações. Tem coisas que doem mais que uma traição. Tem coisas que doem mais do que uma traição. Tudo isso serviu para me mostrar isso. Passou que com o tempo traição eu tirava de letra, mas outras coisas não. A minha dignidade, a minha paz. Amém, querida. Vou estar orando. A minha dignidade, a minha paz, a minha sanidade valia mais do que não perdoar. Vale mais do que não perdoar. Amado Deus, eterno Pai, eu quero estar apresentando a Ti, Senhor, todas essas pessoas, meu Pai, que passaram na live hoje. Foi uma live diferente, Senhor. Foi uma live que eu comecei ela pela fé total, plena e completamente. E estou terminando ela pela fé também, Senhor. Pude dividir com as minhas amadas, com os meus amados, um pouco do que eu já vivi. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha estar cada dia nos ensinando a Tua santa e poderosa palavra, porque ela é a nossa bússola que não nos deixa errar, que não nos deixa errar o caminho, que é o que significa pecar, errar o alvo, que é o que significa pecar. Se nós nos apegarmos a ela e vivermos ela na nossa vida, nós nunca iremos errar o alvo. Nós nunca iremos desagradar ao Senhor desta forma. Pai, eu quero pedir pelas Tuas filhas, Senhor. Cada causa, cada situação, aquelas que precisam perdoar como o mandamento manda, como o Senhor manda. Aquelas que precisam sentir, liberar perdão, pois já perdoaram como mandamento. Aquelas que precisam viver uma história nova, porque a velha já não lhe cabe mais, é igual um sapato velho.
Não lhe cabe mais. Então ela tem que viver o novo e precisa de direção, precisa de sabedoria, precisa de conhecimento, precisa de graça, precisa de força, precisa de fé, precisa de ver os milagres do Senhor realizados na sua vida, dia após dia, para ela saber que ela não está sozinha e que o Senhor é que vai dar tudo aquilo que ela precisa para sair dessa situação e para viver aquilo que o Senhor tem projetado para ela viver ainda. Ramaço de cantarabachuri andaramanais. Ah, Pai, vai de encontro, coração da Silvana, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta ela dessa mágoa, liberta ela dessa angústia, liberta ela dessa dor. Eu sei que não é fácil, Senhor, mas ela precisa ter paz. Ela precisa viver a vida livre debaixo da liberdade que Jesus nos dá. Pai, a Rita, meu Pai. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, sua filha, Senhor, em nome de Jesus. Só o Senhor sabe que tua filha tem passado, só o Senhor sabe que tua filha está enfrentando. Ramanabasube cantarabachai. Jesus, ela está lutando uma guerra que nem dela é, meu Pai, mas ela precisa ser forte. Ramaço de cantarabachuri andaramanais. Ela precisa ser forte, Pai, para fazer conforme o Senhor vai orientar, conforme o Senhor vai mostrar, porque ai daquele que pensa que pode tocar no ungido do Senhor. Remanaço de cantarabachai. Ah, decovas namachuri andaramanaias. Não toca, não. E se tocar, se triscar, não fica vivo para contar a história, Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia do meu filho. Eu perdoo meu filho Gabriel, Senhor, por todo o mal que ele tem me feito. Eu perdoo ele por ser um mau filho. Eu perdoo ele por ser um mau homem. Eu perdoo ele por ser um mau neto. Eu perdoo ele por ser uma pessoa preguiçosa. Eu perdoo ele por ser uma pessoa narcisista. Eu perdoo ele pelas atrocidades que ele já me falou, pelas coisas horríveis que ele já me fez. Eu perdoo meu filho Gabriel, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, toma a Luciana nas tuas mãos. Olha lá, Senhor, o que tua filha tem passado, o que tua filha tem enfrentado. Eu sei que o Senhor já tem determinado, Senhor. Mas vai dando força até esse dia chegar, vai dando ânimo até esse dia chegar, vai dando graça até esse dia chegar, porque como ela disse aqui, Senhor, não tem outro lugar para nós nos escondermos, não tem outro Deus para nós servirmos, não tem outra pessoa para nós corrermos, além de Ti, Senhor. Além de Ti, Senhor. Por isso envolve ela nos Teus braços de amor. Envolve ela nos teus braços de amor. E a embala, Senhor, como uma mãe embala um filho em seu colo, Senhor. Porque eu sei que isso que ela precisa hoje, meu Pai, que ela sinta o Senhor a embalá-la nos seus braços de amor, como uma criança. Ela não está sozinha. Tem anjos cantando e louvando, subindo e descendo ao redor dela. Tem o Senhor com ela. Pai, eu entrego essa situação também que eu estou passando financeira, que só o Senhor sabe.
Entra com providência, Pai. Entra com providência, faz o milagre que só Tu podes fazer, porque eu já estou perdendo as esperanças em relação a esta causa. Cuida de nós, Senhor. Cuida de todos que adentraram nessa live. Não só hoje, mas todos os dias. A Marli que quer ser mãe, o casal que vai casar, a Dilva, eu já orei por ela, a Jovita, a Nikita, todos que entraram nos outros dias. O Senhor bem conhece a causa, a situação, o que cada nome aqui representa. Cada nome aqui, meu Pai, representa nas regiões celestes. O que cada um necessita, o que cada um precisa, o que cada um deseja, o que cada um sonha, o que cada um almeja, o que cada um clama, o que cada um chora, o que cada um sofre, o que cada um vive. Cada nome aqui representa uma sentença, Senhor, e que o Senhor possa visitar todos. E entrar com providência, Senhor, na vida de cada um, de cada uma. Em nome de Jesus, nos dar a vitória. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus derrame as suas ricas e poderosas bênçãos sobre cada uma de vocês. Se Deus assim permitir, amanhã estarei aqui, a partir das 4 horas, fazendo mais uma live para o Senhor alcançar vidas, libertar vidas, trabalhar em vidas, salvar vidas. Amém. Eu agradeço a Deus. Sou carente, sou dependente das orações de vocês. Dilva, Deus vai te dar direção. Deus vai te dar tudo que você precisa. Então, somente você continuar orando, buscando em relação a essa causa. Você não está algemada a ninguém. A ninguém. A aliança não é algema. E essa aliança já foi quebrada há muito tempo. Não por você, mas por Ele. Amém, querida, eu agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aprendam o caminho da bênção, que é perdoar, mesmo sem sentir. Deus estará falando com você, Silvana, mais e mais. Se é isso que você está sentindo no teu coração, Ele vai confirmar, como vai confirmar no coração da Dilva. Para não ficar, porque não fica dúvida quando é de Deus. A terceira vez que eu me casei, eu falei, Pai, é a última. É a última. Depois dessa, nem que o Senhor desça na terra e se apresente em teofania para mim, eu não caso mais com Ele. É a última. Se Ele me trair, se Ele me enganar, se Ele não mudar, é a última. Como foi? Graças a Deus. Deus me liberou, me libertou. Então, a gente vai até onde a gente aguenta. Então, minha querida, fique em paz que Deus vai tá te direcionando em tudo. Direcionando em tudo. Para você andar segundo a vontade dele. Porque se tem que... vai ser um renovo de vida, tem que ser abençoada agora, né? Debaixo da bênção do Senhor. Porque não adianta nada sair de tique para ir para ataque, né?
Então, vai buscando a direção de Deus, vai orando, perdoando por mandamento. Gente, essa é uma chave do reino celestial que abre muitas portas para nós. Eu era para ter morrido ou enlouquecido, mas isso me foi ensinado no começo da minha fé. E graças a Deus que me foi ensinado no começo da minha fé, porque ai de mim se eu não tivesse esse entendimento. Perdoar é mandamento. Você tem que perdoar. Sentir perdão por a pessoa é outro trabalhar, e quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Perdoa todo dia, todo dia, todo dia. Se ele te trair 2 vezes por dia, você perdoa 2 vezes por dia. Se ele te trair 3 vezes por dia, você te perdoa 3 vezes por dia. Não pode, Tatiana. Eu não posso deixar aqui, porque senão eles me banem da plataforma. Mas eu passo para quem sentir no coração inbox. Eu passo. Tá bom? Eu passo no privado para quem sentir. Amém? Se eu passar aqui, eles derrubam minha live e é capaz de derrubar minha conta. Me banir. Porque é a lei de diretrizes dele, eles não aceitam, entendeu? Capaz de eu perder a conta. Apesar que eu tenho outra lá, mas eu não quero mexer mais naquela outra. Mas Deus abençoe pela intenção. Você é uma anja. Ela é uma anja, essa pastora é uma anja. Sabe? Eu olho para ela, sabe, é como se eu a conhecesse a vida toda, porque ela é uma anja. Bom, Deus abençoe vocês. Amém. Eu passo no grupo. Deus, e perdoe por ontem eu não poder fazer o trabalho que estava determinado para fazer ontem no grupo, porque eu não tinha condições, amado. Eu ia falar até no começo da live, mas foi bom que eu lembrei agora. Eu não tinha condições psicológicas, emocionais, para fazer nada ontem, tá? Foi algo que Deus colocou no meu coração para abençoar vocês no grupo, mas eu não tinha condições. Deus abençoe, Dilva. Eu amo vocês já, como se fosse minha família. Quem sabe um dia Deus prepara, né? A gente se reúne, né? Ai, que benção, já imaginou? Ai, até me arrepiou. Ai, eu já amo vocês tudo. A Fro, eu vou conhecer a Fro. É uma questão de honra. Eu amo vocês tudo. Olha, vocês são bênçãos de Deus para eu continuar de pé na presença do Senhor. Amém, querida, amém. É que ontem eu precisava ficar quietinha. Sabe quando você tá tão mal que você... Mas depois eu converso com vocês lá, tá? Deus abençoe, vou dar a benção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça e a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos que creem, digam amém, amém e amém. A paz do Senhor, amadas. Eu estou terminando essa live mais leve do que eu comecei. Vocês não têm noção. Graças a Deus e a vocês. Esse carinho, esse acolhimento faz bem. Faz muito bem, vocês não têm noção. Um beijo no coração de todas vocês. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Shalom.